Olá, amigos. Uma alegria poder falar com vocês. Nós estamos dando sequência à série de reflexões sobre o Evangelho de João. Esse é um livro extraordinário que conta várias histórias da vida de Jesus, aquilo que ele fez, mas também aquilo que ele falou. Lembrando que nesse livro João mostra que a palavra de Jesus é tão poderosa quanto o seu toque. Nós chegamos então agora ao capítulo 4 de João. Neste capítulo nós temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Aqui nós temos várias lições que você pode tirar nessa história. Eu queria ler uma parte dessa história com você aqui em João, capítulo 4, quando Jesus ele pede água para essa mulher. Vamos começar a partir do verso 1, João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia uma fonte, a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Veja, os judeus evitavam de passar por Samaria. Havia uma rixa entre judeus e samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo mestiço, de tribos de Israel, misturadas com pessoas de outros povos, porque quando o reino do norte de Israel foi invadido pelos assírios, então as pessoas foram movidas de lugar. Pessoas de outros povos foram levadas para a região que ficava o reino do norte de Israel, israelitas foram levados para outros lugares, houve casamentos entre povos, e os samaritanos eram um povo misto, e os judeus ali tinham um grande preconceito dos samaritanos. Eles não se davam, eles não conversavam. Já era incomum naquela época um homem conversar com uma mulher em público, principalmente se não fosse sua mulher. Mesmo sendo sua mulher, geralmente a conversa era em casa. E aquela mulher fica surpresa de que aquele homem judeu, ela olha para aquele homem, nós sabemos que é Jesus, mas para ela é um judeu nato, né? Jesus nasceu com pais judeus, José e Maria, mesmo sendo filho de Deus. E Jesus não faz nada sem um objetivo de salvar alguém. E ele diz para ela, dá-me de beber, porque ele queria mostrar para ela que ele tinha uma água que ele podia dar e que se ela tomasse essa água, jamais teria sede. E começa toda uma conversa, nós não vamos nos deter em todos os pontos da conversa, mas ela diz, eu quero essa água então, porque eu não vou precisar mais vir no poço buscar essa água. Ela vinha no poço sempre, por volta do meio-dia, era um horário que ela não encontrava pessoas ali, e ela era uma mulher mal falada na cidade. O próprio Jesus disse, chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. E ele disse, sim, você está falando a verdade, porque você já teve 4 ou 5 casamentos, e agora esse que está com você não é teu marido. E ela então diz, eu vejo que você é um profeta. E começa toda uma conversa sobre aonde era o local de adorar, se era em Jerusalém, se era ali em Samaria. E aí Jesus fala que Deus não estava procurando um lugar de adoração apenas, mas estava procurando pessoas que o adorassem em espírito e em verdade. Na conversa, Jesus se revela para ela como Messias, o Salvador. E ela acredita, ela aceita que ele era o Salvador. Ela deixa então o seu cântaro junto à fonte e volta para a cidade correndo. Veja, ela foi buscar água e ela volta sem aquela água que ela foi buscar. Mas por quê? Porque na verdade ela tinha encontrado a água da vida, que é Jesus. E o interessante é que Jesus disse aqui no verso 13 e 14 do capítulo 4, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Veja, aquela mulher deixou o cântaro junto à fonte, porque agora ela recebe uma água, a água que Jesus deu, a sua presença, a fé em Cristo, a salvação. E essa água, quando a pessoa recebe, ela não tem mais sede.
e ela se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então ela volta à cidade, agora cheio da água da vida, que é Cristo, ela se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela encontra aqueles homens, diz o texto. Que homens? Os homens que ela tinha tido um relacionamento, um casamento, e ela fala: olha, eu encontrei um homem que contou tudo, toda a minha vida. Será que ele não é o Messias? Ela desperta curiosidade naqueles homens, e a fé daquela mulher, ela vem ali diferente. Eles a conheciam, mas ela vem diferente, porque agora a água que é Cristo estava na sua vida, a água viva, e ela se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque ela começa a levar essa água a outras pessoas. E aqueles homens vêm até Jesus, e outros samaritanos vêm até Jesus. E aí então o texto continua dizendo, no verso 42, e diziam à mulher, depois que eles conheceram Jesus também: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Primeiro nós viemos por causa do teu testemunho, mulher. Teu testemunho foi importante, mas agora, conhecendo Jesus, nós cremos nele, por aquilo que nós temos ouvido e aprendido dele. Eu tiro uma lição principal dessa história que eu gostaria de compartilhar com você. Em primeiro lugar, uma pessoa precisa ter alguém que tem uma fé em Cristo viva e que compartilha desta fé. Não só fatos, não só textos, mas uma fé viva, uma convicção. Esse é o start, é o início. E depois que alguém recebe esse testemunho, que deve ser o teu testemunho, o meu testemunho, olha, nós que já aceitamos a Jesus, essa pessoa vai buscar por si própria também ler a Bíblia, conhecer, estudar, e vai chegar um momento na sua maturidade de fé que ela vai dizer: eu aceito Jesus, mas não simplesmente por aquilo que você me falou, mas porque agora eu mesmo tenho tido uma experiência com o Salvador. Mas você, que começou o processo, que falou da fé viva que você tem, tornou isso possível também. Portanto, lembre de um amigo, lembre de um familiar que você tem, alguém que você ama, ou um vizinho, um colega de trabalho, que você pode compartilhar a sua fé, compartilhar o que você aprendeu na Bíblia, a esperança da volta de Jesus, que Ele é o seu Salvador, que Ele morreu na cruz por você, que Ele ressuscitou, que Ele um dia vai voltar. Compartilhe esta fé, essa esperança. E um dia, essa pessoa que você compartilhou vai fazer a entrega. Pode levar uma semana, um mês, um ano, 5 anos, eu não sei. E aí ela vai chegar a uma maturidade na vida cristã e vai dizer: olha, eu comecei essa jornada porque você, com tanta vibração, você estava cheio da água viva que é Jesus, você compartilhou comigo, mas hoje eu continuo nesse caminho, porque Jesus agora é a água viva que preenche o meu coração. Compartilhe a sua fé. Eu quero orar por você. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, enche a nossa vida de Jesus Cristo, nosso Salvador, a água da vida, e nos ajude, apaixonados por Cristo, levarmos essa água para outras pessoas, nos tornarmos como a mulher samaritana, uma fonte a jorrar para a vida eterna, que possa saciar a sede dos que estão sedentos, dos que estão tristes e desamparados. Por favor, Pai, usa-nos, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te use, que Deus te abençoe muito. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.